nome é Camila e neste vídeo eu trouxe essa faixa simplesmente maravilhosa de linda, gente. Ela é muito fácil, super rápida de fazer e mega econômica. Essa faixinha ficou com apenas 25 gramas e eu trabalhei ela no barbante número 6. Porém, vocês podem trabalhar em outros tipos de fios. Por exemplo, olha, eu trouxe uma aqui, um fio que é um pouco mais grossinho, que é o fio cápio, e olha aqui também perfeição que ficou, muito linda. E essa faixa, ela ficou com 32 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Então, uma faixa que vocês podem trabalhar no fio de preferência de vocês. Pode ser barbante, pode ser fio de lã, pode ser fio náutico, pode ser inclusive até fio de malha, que fica lindo o resultado e a forma de fazer é exatamente a mesma. É só ajustar a agulha ao fio que vocês pretendem trabalhar. Vocês podem utilizar aí, abusar da criatividade nas cores e em qualquer cor eu garanto para vocês que ficará maravilhinda. E essa faixa vocês também podem fazer para qualquer tamanho de cabeça. Se vocês fizerem para bebês, eu recomendo que vocês utilizem um fio um pouquinho mais fininho para que ela fique mais fininha também. Porque utilizando fios que tenham uma espessura próxima do barbante para maior, ela vai ficar deste tamanho ou mais larga. Então, se vocês quiserem uma faixinha um pouquinho menor para bebê, eu recomendo que vocês utilizem fios mais finos, como o fio de amigurumi, o fio charme, que são fios específicos para peças realmente de vestuário, que são fios mais finos. Agora, para adulto, este tamanho que eu vou mostrar aqui é um tamanho que pode ser utilizado em adulto, em meninas de aproximadamente também até uns 10 anos. E caso vocês façam para crianças menores, vocês podem apenas reduzir a quantidade de flores. E eu vou ensinar tudo isso no vídeo. O passo a passo está bem detalhado e super simples de fazer. Então já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Convido vocês a conhecerem meus outros canais também, estou deixando aqui embaixo. Compartilhem o vídeo com outras pessoas. Já deixem no comentário aqui o que vocês acharam desta maravilha, que cor vocês pretendem fazer. E é isso, gente, bora fazer! Trabalhar aqui com o barbante número 6, nessa cor aqui, parece um mostarda. Eu vou deixar a referência de cor com os códigos, todos na descrição do vídeo. E aqui eu vou trabalhar com a agulha número 4 para este fio. Vocês podem escolher trabalhar com outros tipos de fios, só adequem a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Aqui, este fio que eu utilizei é o fio cápio, é deste outro modelinho. Então, dá para fazer em diversos outros tipos de fios. Dá para fazer no fio de malha, em fio náutico, fio charme, qualquer outro tipo de fio de preferência de vocês. E aí, vocês só utilizem a agulha adequada. Para essa tiara que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou trabalhar então com o barbante número 6. Eu vou começar prendendo a linha na agulha. Então, vou laçar sobre o meu dedo. Passo aqui por dentro deste fio, por cima deste outro, trago para cima dando uma giradinha, tiro os meus dedos e puxo os fios para baixo. Prendi na agulha, eu seguro o fio menor e ajusto o fio do novelo. Agora, eu vou fazer aqui correntinhas. Então, eu vou laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçadinha da agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Este nozinho inicial aqui eu não conto, então aqui eu tenho 3 correntinhas. 1, 2, 3, que são esses vezinhos que se formam. E agora aqui eu vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo logo na primeira correntinha que eu tenho. Então, vou colocar aqui no meio deste vezinho, pegando só essa alcinha aqui, deste lado, vou laçar, trazer para cima, ficar com 3 laçadas na agulha, laçar, tirar 2, ficar com 2, laço e tiro as outras 2. Então, fiz 3 correntinhas e um ponto alto dentro da primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. E eu vou fazer agora
2 pontos altos incompletos dentro aqui desse espacinho que eu já fiz das correntinhas aqui, de onde saíram as minhas correntinhas. Então, quando eu for fazer, eu vou pegar aqui essas 2 laçadinhas, que é o pezinho do meu ponto. Então, eu laço, venho aqui dentro, ó, passo aqui pelas correntinhas, venho aqui de onde saem as correntinhas, pegando essas 2 alças, laço, trago aqui para cima, eu vou laçar e tirar só 2, laço, tiro só 2. E eu vou segurar aqui na minha agulha. Vou laçar novamente, vou vir novamente aqui no pezinho, onde eu puxei meu ponto, vou laçar de novo, trazer para cima, laçar e tirar só 2. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos incompletos e mais aqui as correntinhas que eu fiz. E agora, eu vou laçar e fazer um único fechamento. Laço e faço um único fechamento. Ficou dessa forma. Aqui eu tenho esse bloquinho de 2 e aqui eu tenho esse bloquinho de 3. Vou repetir agora essas 2. Então, vou fazer novamente o bloquinho de 2, agora com 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laço, vou fazer um ponto alto. Só que eu vou fazer um ponto alto agora no pezinho, pegando as 3 correntinhas do meu ponto anterior. Então, ó, as 3, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz meu bloquinho de 2. E agora, vou repetir esse bloquinho de 3. Então, faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3, laço, venho aqui no pezinho, pegando só as 2, nessa eu tenho só 2 pontos, laço, tiro 2, seguro na agulha, laço, venho no pezinho, laço, e laço de novo e tiro mais 2. Então, tenho aqui os meus 2 pontos altos incompletos novamente, as correntinhas. Agora, eu laço e tiro todas de uma vez. Então, aqui nós vamos fazer um cordãozinho com essas correntinhas, com esse trabalho, com esses pontos, esses bloquinhos. E nós vamos intercalar entre esses 2. Aqui que eu tenho esses 2 e aqui que eu tenho os 3. Então, aonde eu fizer o de 2, eu vou fazer as 3 correntinhas e um ponto alto. E quando eu for fazer o de 3, eu vou fazer as 3 correntinhas e 2 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. E nós vamos intercalar, então, esses 2 bloquinhos no tamanho desejado aqui da nossa faixa. E eu trabalhei aqui um total de 9 conjuntinhos de 2, tá? Então, de 2, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 duplinhas, considerando os pontos de 2 e os pontos de 3, que eram os pontos que nós deveríamos alternar. Aqui, nós começamos com esse de 2 e necessariamente nós precisamos terminar com o de 3. Se a gente está fazendo em duplinhas, então a gente termina sempre, ó, fazendo o de 2 e o de 3. Então, termina sempre com o de 3. E aqui eu vou medir para vocês quanto que deu aqui no meu de barbante, feito em barbante. Aqui eu estou com 32 centímetros. Então, esta faixa que eu estou fazendo é para um tamanho adulto, considerando que esta parte aqui é a parte que a gente utiliza como tiara. Então, assim, na cabeça, ela não dá a volta toda. A gente vai depois anexar fios para que a gente possa fazer o fechamento aqui dessa faixa, mas ela fica como uma tiara. Então, essa é a parte que vai em cima da cabeça. Se vocês estiverem fazendo para um tamanho de criança, de bebê, vocês podem fazer reduzindo a quantidade de duplinhas. Então, para um tamanho adulto, 9 duplinhas é suficiente. Podem fazer menos ou podem fazer mais também, se quiserem que ela complete, preencha um pouco mais, além da parte que vai mais ou menos de orelha a orelha. E agora, para continuar, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vou laçar
e vou vir aqui no conjuntinho de 2. Então, eu vou pular essa parte aqui do meu ponto de 3 pontos e vou vir aqui no de 2, pegando aqui no meinho, entre os meus 2 pontos, neste lugar. Aqui eu vou laçar, trazer para cima, laçar e tirar 2. Vou segurar na agulha, aqui eu vou repetir meus 3 pontinhos incompletos. Então, já fiz um. Então, eu laço, coloco aqui de novo, trago para cima, laço, tiro 2. Fiquei com 2. Laço, venho aqui dentro, puxo a laçada, laço de novo e tiro mais 2. Então, tenho meus 3 pontos altos incompletos e mais a laçadinha das correntinhas. E agora, eu vou laçar e tirar todos de uma vez. Desta forma, eu fiquei com a minha pontinha assim. Como se fosse um lequinho bem aqui na ponta, que é uma parte da nossa flor. Agora, nós vamos pular, toda vez que tiver os 3 pontos, nós vamos pular e vamos trabalhar sempre no de 2. Então, eu laço e vou repetir este lequinho aqui no de 2. Então, pulo aqui este conjuntinho, venho aqui no de 2 e vou fazer os 3 pontos altos incompletos. Então, 1, 2, 3. Laço, tiro todos de uma vez. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço e vou vir no mesmo lugar onde eu fiz os 3 pontos e fazer mais 3. Para formar o meu lequinho. Então, 1, 2 e 3. Laço, tiro todos de uma vez. Fiquei com mais um lequinho aqui. E agora, nós vamos repetir por toda a nossa carreira, até o final dos nossos bloquinhos, formando esses lequinhos. Então, vou pular esse daqui de 3, vou vir neste de 2 e fazer este lequinho. Com os 3 pontos altos incompletos, com o mesmo fechamento, faço 6 correntinhas e repito os 3 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento, os 2 aqui dentro, formando, então, este lequinho. Então, façam aí o de vocês até o último bloquinho. Cheguei aqui no final, fiz até o meu último ponto. Como eu termino com aquele de 2, é aqui que eu faço o meu último. Aqui eu tenho um total de 9, vou ter um total de 9 florzinhas. E aqui, então, encerrando aqui a última, nós vamos continuar esta volta. Então, nós vamos continuar pro lado de cá. Nós vamos fazer aqui, trabalhar aqui na parte de baixo dos nossos pontos. Então, aqui, depois da última, de chegar aqui na minha última, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou virar o trabalho aqui para baixo e vou fazer aqui no mesmo lugar onde eu fiz os lequinhos, eu vou fazer novamente mais um lequinho, só que agora na parte de baixo. Então, eu trabalhei aqui na parte de cima dos pontos e agora eu vou trabalhar aqui na parte de baixo. Então, em cima, pegando aqui esta alcinha de cá daquele meu ponto duplo. E aqui esse fio eu vou deixar bem rente para já esconder também aqui, conforme eu vou trabalhando. Então, eu laço, venho aqui dentro do mesmo lugar onde eu fiz os lequinhos e vou fazer os 3 pontos altos incompletos. Então, 1, 2, 3, laço, tiro todos, vou fazer as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, laço, venho no mesmo lugar e completo o meu lequinho. Então, 1, 2 e 3, laço e tiro todas.
E aqui agora eu já consigo visualizar a minha florzinha. Minha lateral fica assim, aqui é a ponta, e aqui a parte de cima e a parte de baixo. E agora nós só vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior, melhor, do outro lado. Nós continuamos ainda aqui com a mesma carreira, só que agora trabalhando embaixo. E é só pular aqui os 3 pontos, o conjuntinho de 3, e novamente fazer exatamente no mesmo lugar onde nós fizemos o lequinho, eu repito o lequinho. Então, fazendo exatamente igual a partir daqui. E aí, vocês façam o de vocês, então, completando, fazendo o mesmo lequinho que estávamos fazendo no mesmo ponto. Pegando sempre aqui, olha, agora esta alcinha aqui de cima. Então, façam o de vocês até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, olha que gracinha que fica esse cordão de florzinhas. Muito delicado e fofo. Aqui já temos todas as nossas florzinhas formadas. E agora nós vamos fazer um acabamento aqui para essas beiradinhas, para que elas fiquem mais redondinhas, fique mais bonitinha a nossa tiara. Então, cheguei aqui no último, fiz aqui o meu lequinho. E agora eu vou fazer as 6 correntinhas aqui da minha beirada, para ficar igual essa pontinha que eu tenho aqui. Então, vou fazer as 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz as 6 correntinhas. Vou vir aqui, pegando essas alcinhas que eu tenho aqui. Vou vir aqui na primeira correntinha que eu tenho aqui em cima e vou fazer ponto baixíssimo. Então, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. E aqui agora, nesta alcinha, eu vou preencher com 5 pontos baixos. Então, ó, laço, trago pra cima, faço 1, 2, e eu vou preenchendo sem apertar, sem espremer, e não fazendo tudo muito juntinho pra cá. Eu vou espalhando nos pontos, sobre as correntinhas que eu tenho aqui, para que fique bem proporcional. Eu não vou encher para não ficar muito dura, não ficar esquisito. Então, eu tenho 6 correntinhas e nós vamos preencher com 5 pontos. Então, é um espacinho a menos, porque eu quero realmente que fique um pouco mais folgadinha, mais maleável. Então, por isso, a gente preenche com 5, mais aproveitando aqui todo o espaço que nós temos, ao invés de acumular tudo aqui no cantinho. Então, vou fazendo os pontos um pouco mais folgadinhos. Então, 2, agora 3, aqui 4 e 5. Fiz aqui 5, eu vou vir aqui no meio entre as 2 pétalas, logo aqui, ó, neste vãozinho aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui neste lugar. Então, eu laço, passo por dentro desta que está na minha agulha. E aqui eu já começo o meu 5 de novo no próximo, nas próximas correntinhas. Então, laço, trago pra cima 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no meio das minhas pétalas, estão vendo esse espacinho aqui, aqui neste lugar, e faço ponto baixíssimo. Aqui, fazendo ponto baixíssimo, aqui neste lugar, nós vamos fazer com que nossos pontos fiquem arqueadinhos. Então, ó, a gente puxa ele pra cá, faz aqui ele arqueadinho e puxa ele aqui de novo. E aqui, novamente, eu começo os meus 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 e prendo com baixíssimo. Olha a diferença aqui da nossa beiradinha, como fica bem ajeitado. E nós vamos fazer isso até o final. Aqui, vou fazer, façam de vocês até aqui, e aí eu vou fazer essa beiradinha, viradinha aqui com vocês também. E aqui nessa beiradinha, eu vou fazer o meu baixíssimo aqui, neste pontinho aqui, onde eu tenho os 3. Então, vou encerrar ele aqui, fazer o baixíssimo.
para que ele fique arqueado também. Já vou passar pro próximo e fazer os 5 pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou colocar o baixíssimo aqui também. Quando eu faço o baixíssimo aqui, neste lugar, eu tenho que pegar os 2 pontos. Então, ó, baixíssimo, já passo pro próximo. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu já tenho novamente o meio das minhas pétalas para colocar. Então, ó, aqui já faço o baixíssimo, como estávamos fazendo na parte reta. E a minha lateral, ela ficou assim. Então, aqui nós vamos repetir aqui, como nós fizemos aqui nessa parte, fazendo 5 pontos, prendendo com baixíssimo no meio das pétalas, até chegar aqui no finalzinho. Terminei de fazer aqui o meu outro lado e cheguei novamente a mais uma lateral. Então, aqui fiz os 5 pontos, vou vir aqui neste lugar, pegando a alcinha, e fazer o baixíssimo. E aqui, novamente, os 5 pontos. E aqui eu vou fechar com baixíssimo, só que aqui nós vamos fazer já a finalização. Então, aqui eu vou puxar o meu fio, vou cortar, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar aqui para fora. E essa pontinha minha aqui de fio, eu vou pegar aqui nesta alcinha, ó. Aqui neste lugar, pegando aqui essas 2 alcinhas, ó, aqui e aqui. E aqui eu tenho um fiozinho, ó, embaixo da minha agulha. Então, neste lugar aqui, nesse ponto de cima aqui dos meus pontos, ó, pegando 2 alcinhas, eu vou jogar o meu fio aqui por dentro, aqui. E vou voltar o meu fio, ó, passando por este fiozinho, vou voltar o meu fio aqui por onde eu saí, passando aqui por este nozinho e por dentro da correntinha. Então, ó, dentro da correntinha, peraí que eu não peguei aqui dentro da correntinha. Então, o nozinho de trás e a correntinha, exatamente de onde saiu o meu fio. E volto o meu fio pra cá. Aqui a pontinha ficou assim, ó, minha lateral, o acabamento. E agora, este fiozinho aqui, eu vou jogar ele aqui por dentro. Então, ó, eu tô saindo com ele daqui, eu vou trazer ele aqui por dentro, ó, por dentro desses fios. Se vocês tiverem uma agulha menorzinha para fazer o acabamento, às vezes ela ajuda a passar por dentro dos fios. Então, ó, trago pra cá, apenas para trazer ele aqui mais, não deixar tão na pontinha para fazer o acabamento. Então, trouxe ele aqui mais para dentro da pétala. Aqui agora eu vou cortar um pedacinho do fio para deixar um pouco menor. E eu gosto de fazer o acabamento da seguinte forma. Eu vou abrir o fio. Como é um fio de barbante que eu estou trabalhando aqui, eu tenho 6 fios, então eu vou abrir aqui mais ou menos 3 para cada lado. Vou passar por dentro de um fiozinho aqui, 3 dos meus fios. E agora sim, eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado, para não repuxar o ponto, e o segundo bem apertado, bem forte. E aqui essa pontinha eu posso esconder aqui por dentro dos meus fios. Eu vou utilizar a cola universal da Círculo, é cola para artesanato, e ela seca, tem a secagem rápida. Mas vocês podem utilizar qualquer outra cola aí que seja para artesanato, que tenha essa secagem rápida. Corto o fio e está pronta essa parte. Esse fiozinho aqui, que eu caminhei escondendo um pouquinho, um pedacinho dele, eu vou fazer a mesma coisa, dar um nozinho e cortar o fio aqui. E está pronta aqui essa parte da nossa faixa. Olha que linda que ela ficou.
que maravilhosa. Ela está praticamente pronta, nós só vamos adicionar aqui os fiozinhos para prendê-la na cabeça. E aqui, vou passar as medidas para vocês, por enquanto, aqui de uma ponta até a outra. Já com a inclusão dos pontos, eu fiquei no total aqui, olha, com 32 centímetros e meio. E de largura que a minha faixa tem 6 centímetros. Então, trabalhada neste fio, este é o tamanho, 32,5 por 6 centímetros, essa parte aqui que faz, né, a tiara na cabeça. Porque agora nós vamos adicionar a parte que vai prender, mas a parte da tiara está pronta. E aqui nós vamos prender a correntinha que nós vamos colocar na cabeça, prender a faixa na cabeça. Então, aqui eu tenho as cabecinhas dos pontos da minha lateral. Aqui puxem bem para ver qual cabecinha fica melhor, mais centralizada aqui no meio para a gente puxar. Então, olha, eu vou fazer aqui nesta correntinha aqui. Eu vou colocar a minha agulha de trás para frente. E agora eu vou jogar aqui a minha agulha aqui para baixo. E agora eu vou laçar aqui, fazendo ó, um elinho com o meu fio, laço, prendo e vou passar aqui por dentro. E aqui eu laço um fiozinho aqui, ó, o fiozinho menor eu posso até jogar aqui por cima do fio do novelo para que ele não se solte. E aí eu laço o fio do novelo e já começo a fazer a minha primeira correntinha. Por que que eu faço dessa forma? Porque assim eu prendo ela aqui dentro e não fico em cima da correntinha. Então, a gente sai aqui de baixo, então não aparece. Fica mais discretinho aqui de onde vai sair nossa correntinha. O acabamento aqui na voltinha fica bem bonitinho. E a partir daqui eu começo a fazer as correntinhas. Então, vou fazer o cordão de correntinhas no tamanho que eu desejar fazer. Eu vou fazer algumas aqui e já falo para vocês quantas correntinhas eu fiz. E aqui eu trabalhei um total de 35 correntinhas, o que me deu um cordão de 20 centímetros. Então, aqui eu já posso soltar o fio da minha agulha, eu vou cortar antes o fio, corto, e aqui eu vou puxar para fora o meu fio. E aqui o que eu vou fazer, eu posso, se vocês quiserem, vocês podem até colocar alguma continha, uma pérola, algum detalhezinho aqui na ponta, antes de fechar o fio de vocês. Ou simplesmente fechar o fio fazendo isso, puxando. A primeira correntinha vai fazer um nozinho. Façam bem apertadinho mesmo. E aí, a gente já pode cortar a pontinha. Assim. E aqui, este fiozinho que eu tenho aqui, que foi o fiozinho que eu coloquei, é a mesma coisa dos acabamentos. Eu vou abrir o fio, dar 2 nozinhos para prender bem, esconder e passar a colinha. E aí, gente, a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado da minha faixa. E faixinha pronta, olha que linda, gente, que perfeição que ela fica. Simplesmente maravilhosa. Uma faixa muito simples, rápida, fácil de fazer e muito econômica. Ela ficou com um peso total de 25 gramas. Olha aqui como ela ficou atrás, também fica bonitinha, né? Apesar de ser os pontos na parte de trás. E aqui a parte da frente com o detalhe das flores. Ela é simplesmente muito linda. Então, abusem aí da criatividade de vocês nas cores e arrasem para vocês mesmos, para presentear ou para vender, que seja um sucesso a faixa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e como ficou a faixinha de vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas, já deixem aquele like e muito obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.